Uma senhora ganhou de presente uma viagem para Israel com tudo pago, passagem aérea, translado, entradas nos lugares especiais, hotel, mas ela não pôde ir. Melhor, não quis ir. Como assim, Josué? Afinal de contas, quem não gostaria de ganhar uma viagem para Israel com tudo pago? Agora, você sabe por que ela não quis ir? Porque ela tinha medo de andar, de viajar de avião. É sobre isso que vou estar falando com você hoje. Por isso, é tão importante que você esteja comigo até o final. Eu penso que o que eu vou falar aqui vai destravar muita coisa na sua cabeça. O que eu vou falar aqui vai ser uma injeção de ânimo para você. Hoje eu quero falar de mais uma marca do caráter cristão. Eu vou falar sobre coragem. Exatamente, eu vou falar sobre coragem e você vai entender por que o medo ele te limita. Por que o medo é um grande problema na vida de uma pessoa? Olha o que diz a Bíblia. Josué, livro de Josué, capítulo 1, versos 6 e 7. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Verso 9, não te mandei eu, sê forte e corajoso. Não temas, não tenha medo, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Veja só, Davi, Moisés, Daniel, Josué possuíram a fibra de que são feitos os heróis. Iniciativa, coragem e espírito de aventura. Iniciativa, coragem e espírito de aventura. É tudo que uma pessoa precisa ter para ser tão herói quanto foram Moisés, Josué, Davi e Daniel. São de Raymond as palavras: a única vida digna de ser vivida é a vida aventurosa. A característica predominante desta vida é a coragem. Quem vive no plano da aventura, no plano da fé, não teme o que os outros pensam dele. O homem de coragem não condiciona seus passos e seus objetivos aos passos e objetivos do vizinho. Não teme sonhar sonhos que não tenham sentido práticos. Pensa por si, lê seus próprios livros, cultiva seus próprios entretenimentos, governam-se pela sua própria consciência. Abraão precisou de muita iniciativa e coragem para se lançar em sua aventura de fé. Não é por acaso que ele ficou conhecido como pai da fé, Hebreus 11, verso 8. Não é possível imaginar um herói de face pálida, ombros caídos e peito encolhido. Não há herói sem a virtude da coragem, da iniciativa em seu caráter. Quantos sonhos dourados nunca se concretizaram? Quantos projetos ficaram apenas no papel por falta de iniciativa e coragem? Quando lemos a biografia de heróis da fé como Daniel, percebemos que o perigo que intimidava muitos o empurrava para a frente da batalha. O primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial disse: sem coragem, as outras virtudes carecem de sentido. O homem de coragem sente a fascinação dos mares nunca dantes navegados e dos sertões nunca dantes desbravados, disse Júlio Chavantes. Bom, nós vamos estudar aqui nesta reflexão, nesse devocional, os aspectos importantes da coragem. Você é uma mulher corajosa? Você é um homem corajoso? Você tem iniciativa e coragem?
A coragem não é simplesmente uma das virtudes, mas a forma de cada virtude no momento decisivo. Quando Deus falou com Josué sobre sua missão de liderar o povo de Israel, veja quantas vezes ele disse: ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso e não tenha medo. É a palavra de Deus para nós hoje. Ser forte e corajosa, mulher. Ser forte e corajoso, homem. Os heróis são feitos de iniciativa e coragem. John Maxwell, no seu livro 21 Qualidades de um Líder, ele coloca alguns aspectos, alguns pontos sobre a coragem que eu quero compartilhar com você. Primeiro ele diz: a coragem começa com uma batalha na mente. A coragem começa com uma batalha na mente. Veja, antes que Davi vencesse Golias no plano histórico, pro lado de fora, ele precisou vencer o Golias na mente. Então, nosso primeiro campo de batalha é na mente. Em segundo lugar, preste atenção, coragem é fazer as coisas direito e não apenas acertá-las da melhor forma. Martin Luther King, líder do movimento de direitos civis, declarou: a capacidade máxima de um homem não se mede nos momentos de conforto e conveniência, mas nos tempos de desafio e controvérsia. Requer coragem fazer as coisas como devem ser feitas, porque implica enfrentar oposição dentro e fora de nós. Em terceiro lugar, diz John Maxwell, a coragem de um líder inspira o comprometimento dos seguidores. Eu sei que muitos líderes estão me ouvindo, muitos pais, muitas mães. A coragem de um líder inspira o comprometimento dos seus seguidores. As pessoas gostam de seguir homens que sejam mais corajosos do que elas. Isso tem a ver com pais, pastores, mestres e todos que exercem influência. Líderes fracos e indecisos não inspiram comprometimento. O evangelista Billy Graham afirmou: a coragem é contagiosa. Quando o homem corajoso assume uma posição, os demais se aprumam. Não existe liderança bem-sucedida se o líder não possuir a virtude da coragem em seu caráter. Em quarto lugar, John Maxwell disse: a sua vida se expande na proporção de sua coragem. Tácito, o historiador romano, escreveu: o desejo de segurança coloca-se contra todo empreendimento grande e nobre. A coragem, porém, tem efeito contrário. Ela abre portas e esse é um dos maiores benefícios. Talvez seja por isso que o teólogo britânico John Henry disse: não tenha medo de que a sua vida chegue ao fim, mas de que ela nunca tenha um início. Que coisa! A coragem não só lhe oferece um bom início, mas também lhe oferece um futuro melhor. Eu gosto da frase que diz: não existe crescimento sem a dor da disciplina. Só os destemidos submetem-se a essa dor. Agora, preste atenção. O que acontece quando o medo domina? O que acontece quando o medo domina? O que é medo, afinal de contas? Medo é uma crença limitante. E o que é uma crença limitante? É uma mentira que foi plantada na sua mente e que, ao longo do tempo, se tornou uma verdade que te limita. O pastor David Confield, ele define o medo como o desejo sufocante de nos esconder, nos defender ou fugir de algo ou alguém que nos incomoda ou nos ameaça. Segundo o dicionário prático da língua portuguesa, Michaelis, o medo é uma perturbação resultante da ideia de um perigo real ou aparente. Existem 3 tipos de medo: o medo racional, o exagerado e o medo irracional. O medo racional é um medo proporcional ao nível de perigo que nos ameaça. O medo exagerado é baseado na realidade, mas é desproporcional ao nível de perigo que nos ameaça. O medo irracional, que não tem base na realidade atual da qual estamos conscientes. O medo racional é um importante mecanismo de defesa que temos.
Porém, quando se torna exagerado e irracional, passa a ser um sentimento terrivelmente destrutivo. Veja quais são os efeitos destrutivos e negativos do medo irracional. Primeiro, o medo distorce a visão e nos paralisa. Quando Jesus apareceu de madrugada para os discípulos, andando sobre as águas do mar, o medo fez com que eles enxergassem um fantasma em vez de ver a Jesus. O medo distorce a nossa visão, deforma a nossa visão. Segundo, o medo é um limitador do crescimento. Na parábola dos talentos, Jesus disse que o homem que tinha recebido um talento por causa do medo enterrou o seu talento e foi chamado de servo mau e negligente. Então, o medo limita o nosso crescimento. Olha como isso é sério, gente. Em terceiro lugar, o medo faz a pessoa fugir em vez de enfrentar os desafios. Quando Davi chegou no lugar aonde o gigante Golias desafiava o exército de Israel, eles estavam fugindo de medo. O medo faz a pessoa fugir em vez de enfrentar os desafios. Em quarto lugar, o medo impede o cristão de ir mais longe no território do sobrenatural. Olha o que diz a Bíblia, diz, mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Ou seja, o medo impede que o cristão possa ir mais longe no território do sobrenatural. Em quinto lugar, o medo é um gerador de outros sentimentos destrutivos. O medo é o sentimento que dá origem ao desânimo, à insegurança, à desconfiança, ao isolamento, ao desgaste emocional, à ansiedade. Em sexto lugar, o medo pode se tornar pecaminoso quando começamos a duvidar do caráter de Deus, julgando que o seu amor e poder são menores do que os nossos problemas. Quando fugimos para dentro de nós mesmos e não para Deus. E por último, quando alimentamos o próprio medo, o ódio, o ressentimento e a amargura. Agora a pergunta que fica é: como superar o medo e aumentar a coragem? Lembra da irmã que ganhou uma passagem para Israel, mas não foi por causa do medo? O medo impede que você avança, o medo impede que você cresça, o medo impede que você conquista, o medo impede que você desfrute das bênçãos do Senhor. Agora, como superar o medo? Reconheça e expresse, supere o medo. Um autor desconhecido disse: não quero estar livre dos perigos, só quero coragem para enfrentá-los. Fazer de conta que o medo não existe não gera coragem. Em segundo lugar, aceite os desafios. Davi é um dos maiores exemplos de coragem na Bíblia. Desde muito cedo ele foi treinado a enfrentar desafios. Nunca acredite nas mentiras de Satanás. Na maioria das vezes o medo se baseia em uma mentira de Satanás. O diabo é um psicólogo milenar que trabalha incansavelmente para nos fazer acreditar nas suas mentiras. Eis a razão porque o apóstolo Paulo disse: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Satanás sempre tentará ganhar a batalha na mente do cristão, fazendo com que prevaleçam as suas mentiras. Então, vença as mentiras de Satanás com a palavra de Deus e diga: tudo posso naquele que me fortalece. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Cresça em amor, porque a Bíblia diz que no amor não há medo, não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito. E o que teme não é perfeito em amor. 1 João 4,18. Então, eu quero orar hoje, sabe por quê? Eu quero orar hoje para que o Senhor te dê graça para você vencer o medo. Os homens de coragem são facilmente percebidos onde quer que eles estejam exercendo sua missão. A fé, traduzida como coragem, fez de Abraão um homem diferente de todos os outros da sua época. Homens de coragem têm iniciativa. Homens de coragem são homens de atitude. Homens de coragem são determinados. A coragem é a força motivadora dos que não desistem. Homens de coragem têm senso do dever. Eu quero orar hoje.
Eu quero orar porque eu sei que eu estou falando a muitas pessoas que precisam vencer o medo. Medo do escuro, medo de assombração, medo de barata, medo disso, medo daquilo, e medo de morrer, medo de não ir para o céu, medo... Gente, tem muitas pessoas presas, cativas por um sentimento de medo, porque precisam tomar posse da palavra de Deus como verdade absoluta, e conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Escreve aqui, coragem, ponto. Aí na frente você coloca seu pedido de oração, seu testemunho, sua pergunta. Coloca aqui, ó, escreve aqui, coragem. Eu não tenho dúvida, hoje o Senhor está levantando um exército de pessoas com muita coragem, com muita fé. Em nome do Senhor Jesus faremos proeza. Tudo posso naquele que me fortalece, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Aleluia, glória a Deus. Preste atenção. O Espírito Santo habita em você. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de amor, de fortaleza. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Mas antes de orar, escreve aqui, coragem, e coloca o seu pedido de oração. Isso, coloca o seu testemunho, coloca a sua pergunta. Todos fazendo isso agora, tá? Todos. Coloca coragem e na frente você coloca o seu pedido de oração, seu testemunho. Vamos orar, vamos orar. Eu estou crendo em libertação hoje. Libertação de toda ansiedade, toda preocupação, toda angústia, todo medo, toda insegurança. Pai querido e eterno, bom é nós estarmos aqui diante de Ti, buscando a Tua presença, crendo nesta verdade da Tua palavra que nos liberta. Senhor, olha para esta mulher, para este homem, para este casal, para esta família. Senhor, aonde houver pessoas com medo, manifesta agora o Teu poder, a Tua graça, manifesta agora a Tua unção, a Tua glória, Senhor, e vai... Senhor, vai libertando de todo espírito de medo, todo pensamento de medo, toda insegurança. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que venha agora um batismo de amor e que venha agora um batismo de alegria, de coragem, de ânimo, de iniciativa, de disposição. Toca em todos estes que estão comigo agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu ministro libertação de todo o medo agora em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não saia, não saia daí. Você já se inscreveu no meu canal? Não acredito. Você precisa se inscrever no meu canal. Você quer que essa mensagem vá para mais gente? Você quer que essa mensagem alcance mais pessoas? Aqui embaixo tem um botão, inscreva-se. Clica nesse botão agora, clica aí. Aí ativa o sininho, vai aparecer a palavra todos, coloca todos, pronto. Aí você já entrou numa lista dos implantadores da cultura do reino de Deus nas famílias do Brasil e no mundo. Faça isso agora, ok? Deus abençoe você, sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu lar. Agora, você ama o pastor da sua igreja? Então fala para ele vir na imersão que é mentoria PDP, mentoria Pastor Discipulando Pastor, tá? Está o contato aí para você inscrever o seu pastor de repente. Vai ser nos próximos meses e você pode vir também no SOS ou no Celebrando o Casamento, ok? Espero vocês. Agora declare isso. Não saia sem colocar coragem aí também, tá? Declare isso. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no seu coração, no coração de toda a família e até o próximo vídeo.